Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Estamos de volta para fazermos a quarta live sobre o nosso assunto do qual estamos tratando, que é a Inquisição. Eu vou deixar aqui o link na descrição desta quarta live das outras 3 lives, para vocês pegarem o fio da meada, para quem não viu e se interessa. Hoje nós vamos falar de um aspecto da Inquisição que há muito foi esquecido, mascarado, ou então foi deturpado, né? Mas que foi um aspecto muito triste. Aliás, foi um dos aspectos mais tristes da Inquisição, que foi a caça às bruxas na Europa. Nós vamos ver aqui o que são bruxas, né? E por que elas foram caçadas pela Igreja Católica e também pelas igrejas evangélicas, né? Que de evangélica não tem nada. Eu sempre digo isso aqui, porque se eles forem seguir o Evangelho direitinho, eles falariam sobre o reino de Deus, né? E não sobre uma loja de curas e de pagamento de dízimos, né? Coisas das quais o cristianismo está livre. Vamos lá. Veja bem, o que é a salvação? A salvação é a nossa vida eterna, que foi perdida por Adão quando ele pecou. Então, o que significa salvação é a recuperação da nossa vida eterna aqui na Terra. Foi para isso que Jesus veio e se sacrificou, para que todos aqueles que nele creem, isso é bíblico, não pereçam, mas que tenham vida eterna, né? Se Adão não tivesse pecado, ele viveria eternamente, né? E nós, como seus filhos perfeitos, viveríamos também eternamente. O nosso Pai é eterno, Deus é eterno, por que seus filhos têm que ser mortais, né? Por que o filho tem que passar por sofrimentos aqui na Terra, para depois passar por uma morte horrível, que inclusive a morte é vista como inimiga na Bíblia? Inimiga, não é uma passagem, é uma inimiga. Nós já vimos isso aqui neste grupo. Para então, supostamente, irmos para junto dele. Ou então, irmos para um lugar de tormento eterno, né? Um pai humano faria isso? Pegaria o seu filho que cometeu um erro e o faria sofrer eternamente por um erro que ele cometeu? Durante alguns anos aqui na Terra? Não. Se o ser humano não faz isso, imagina Deus, que é amor, né? Mas esta falta de conhecimento é o que faz com que as pessoas fiquem presas ao medo, aos folclores que são imaginados pelas pessoas, às prisões religiosas, porque a religião nada mais é do que uma... Está dando uns probleminhas aqui. Mas as religiões, elas são prisões, né? E elas nos prendem por medo. E o que nos livra desse medo é o conhecimento. Mas o que isso tem a ver com a caça às bruxas à Europa? Veja bem, nos dias de hoje se comemora Dia das Bruxas, né? As pessoas se fantasiam de bruxas. A bruxa passou a ser uma brincadeira alegre, né? Passou a ser temas de filmes, de diversão. Mas, na realidade, o bruxismo, né, a caça às bruxas e as bruxas de um modo geral foram um aspecto da Inquisição que nós vamos considerar aqui. Por que nós vamos considerar aqui? Com base em documentos oficiais da própria Igreja Católica que as caçou, né? Porque é o conhecimento que nos livra das superstições, né? E é o conhecimento que nos livra de certos hábitos que, aparentemente inofensivos, nos mantém na ignorância sobre o que é
ou não útil para a nossa vida, né? Então nós vamos ler aqui um artigo, que depois eu vou deixar transcrito aqui. Faremos breves raciocínios sobre o texto, né? E depois vamos deixar tudo bem claro e vamos também deixá-lo de acordo com as outras lives que serão feitas aqui, para que vocês vejam que, num todo, a Inquisição ela foi um atentado não só à dignidade humana, mas também ela tentou levar muitos à descrença em Deus, que este é o objetivo principal do arqui-inimigo de Deus, né? Ele quer que você creia em tudo que é folclore. Ele só não quer que você creia em Deus, certo? Então vamos lá. A caça às bruxas na Europa. Alguns séculos atrás, na Europa, o medo de bruxaria ou feitiçaria levou as pessoas à caça às bruxas. Isso aconteceu principalmente na Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Luxemburgo e Suíça. Segundo o livro Witch Hunts in the Western World, a caça às bruxas no mundo ocidental, dezenas de milhares de pessoas foram mortas na Europa e nas colônias europeias. E milhões de outras pessoas foram torturadas, presas, interrogadas, odiadas, acusadas e ameaçadas. Como essa paranoia começou? Por que influenciou tantas pessoas? Você veja bem como é que as coisas podem influenciar pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O nazismo aconteceu no começo do século XX, lá nos anos 30 do século XX, e durou 12 aninhos. E causou um pandemônio na Europa lá. Foi o causador da Segunda Guerra Mundial. Mas até hoje o nazismo ainda encontra eco, inclusive em pessoas inteligentes. Ele encontra eco tanto de admiradores, muito mais de admiradores do que de odiadores. A caça às bruxas na Europa foi a mesma coisa. Ela exerceu uma influência análoga ao do nazismo nesta era moderna. Um fator importante foi a Inquisição. O livro Der Wechselwahn, ou A Obsessão por Bruxas, explica que a Inquisição foi criada pela Igreja Católica Romana no século XIII para converter apóstatas e impedir que as pessoas deixassem a Igreja. A Inquisição agia como força policial da Igreja. Em 5 de dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII emitiu um documento condenando a feitiçaria. Ele também nomeou 2 inquisidores para combater o problema, Jacob Sprenger e Heinrich Kamber, também conhecido pelo seu nome em latim, Henricus Insistores. Esses homens escreveram, da própria cabeça, um livro intitulado Maleus Maleficarum, isto é, o martelo das feiticeiras. Tanto católicos como protestantes adotaram este livro como autoridade em questões de feitiçaria. Ele continha histórias inventadas sobre bruxas baseadas em folclore. Apresentava argumentos teológicos e jurídicos contra a feitiçaria e fornecia instruções para identificar e eliminar bruxas. O martelo das feiticeiras tem sido descrito por estudiosos, é lógico, porque a maioria das pessoas não conhece esse livro, como o livro mais cruel e nocivo da literatura mundial. Ou seja, 2 homens escreveram um livro da sua própria cabeça, baseada no medo, baseada nas crenças populares, e
acrescentando, inventando detalhes. E este livro acabou influenciando pessoas a agirem de forma violenta contra pessoas inocentes. Não era necessário provar que a pessoa acusada da feitiçaria era culpada, como nós já vimos nas lives anteriores sobre a Inquisição, né? O culpado é que tem que demonstrar que não é culpado, e não o acusador, né? O livro Hexen und Hexenprozess, Bruxas e Julgamento de Bruxas. Existe uma literatura sobre bruxas, uma literatura baseada em fatos históricos reais, e não esses livros que a gente lê né, da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Não é nada disso. Viu? Mas existe uma literatura sobre bruxas que foi escrita de forma oficial, sobre o que realmente aconteceu. Este livro diz que os julgamentos serviam apenas para fazer o acusado confessar por meio de persuasão, pressão ou força. Muitas vezes se usava a tortura. Ou seja, alguém podia ser mulher, homem ou criança, viu? Se fosse acusado de feitiçaria, era torturado. O Martelo das Feiticeiras e o documento emitido pelo Papa Inocêncio VIII provocaram uma grande caça às bruxas na Europa. E com a nova tecnologia da impressão, essa paranoia se espalhou, chegando até mesmo à América, no outro lado do Atlântico. Quase 80% dos acusados eram mulheres. Muitas delas eram viúvas, que geralmente não tinham quem as defendesse. As vítimas incluíam pobres, idosos e mulheres que preparavam remédios à base de ervas. Se hoje em dia você fizer um chá na sua casa e tomar e dizer que aquele chá te faz bem, você era considerado bruxa, né? E você seria torturada e provavelmente morta pela igreja. A igreja que se diz baseada em Cristo. Principalmente se esses não tivessem o efeito desejado. Na verdade, ninguém estava realmente seguro. Fosse homem, mulher, criança, pobre ou rico, humilde ou nobre. As pessoas que eram consideradas bruxas levavam a culpa de toda coisa ruim que acontecia. Elas supostamente causavam geadas e pragas de caracóis e lagartas para destruir sementes e frutos da terra. Disse a revista alemã Damals: se a colheita fosse destruída pelo granizo, se uma vaca não desse leite, se um homem fosse impotente ou se uma mulher fosse estéril, com certeza a culpa era das bruxas. Qualquer coisa que acontecia, a culpa era das bruxas. Por exemplo, se chovesse muito forte numa localidade, a culpa era das bruxas. E teria que haver uma bruxa culpada por aquilo. Como as bruxas eram identificadas, as pessoas suspeitas eram amarradas e colocadas em um lago ou rio, que tinha sido abençoado pelo sacerdote local. Se afundasse, elas eram declaradas inocentes e tiradas da água. Se flutuassem, eram consideradas bruxas. E executadas imediatamente, ou então levadas a julgamento, para que se fizesse um espetáculo público, né? A igreja sempre gostou de fazer espetáculos públicos das suas vergonhas, né? E a Inquisição não passou incólume desse desejo de aparecer publicamente. Outra técnica usada era a pesagem, pois achavam que as bruxas pesavam pouco ou nada. Outro teste envolvia procurar a marca do diabo, que era um sinal visível deixado pelo diabo do seu pacto com a bruxa. Diz Witch Hunts in the Western World.
As autoridades procuravam a marca por raspar o cabelo e todos os pelos da pessoa acusada, e então examinar cada canto do corpo, em público, ou então em particular, no caso dos sacerdotes tarados, né? Depois enfiavam uma agulha em qualquer mancha que encontrassem, fosse verruga, fosse uma mancha normal de uma pele qualquer, como marcas de nascença, verrugas e cicatrizes. Se a picada não doesse nem sangrasse, a mancha seria considerada uma marca de Satanás. Tanto governos católicos como governos protestantes promoveram a caça às bruxas. E em algumas regiões, os governantes protestantes foram mais severos que os católicos. Mas, com o tempo, a opinião da maioria das pessoas começou a mudar por causa do progresso. Né? É o progresso que mudava, não era a igreja que mudava os hábitos. Por exemplo, em 1631, Friedrich Spee, um padre jesuíta que tinha visto muitas pessoas consideradas bruxas serem queimadas vivas na estaca, escreveu que, em sua opinião, nenhuma delas era culpada. E, segundo ele, se a caça às bruxas não diminuísse, não haveria mais ninguém no país. Na mesma época, médicos começaram a reconhecer que problemas como convulsões poderiam estar relacionadas a questões de saúde e não a possessão demoníaca. Durante o século XVII, o número de julgamentos diminuiu drasticamente. E até o final do século, estes julgamentos quase não aconteciam mais. O que podemos aprender desta época sombria, quando professos cristãos começaram a substituir os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo por mentiras religiosas e superstição, desencadearam enormes crueldades. Esses falsos cristãos difamaram o cristianismo, confirmando o que a Bíblia já havia previsto. Falarão de modo ultrajante do caminho da verdade. Ou seja, antes da caça às bruxas, que aconteceu dentro da Inquisição, as pessoas tinham os mesmos problemas, que depois foi considerado como bruxismo. As mulheres tinham verrugas, as mulheres podiam ser magras, elas tinham convulsões, elas soltavam sangue, elas faziam remédios. E daí? Era tudo normal. Mas por que dentro da Inquisição, na Igreja Católica, isso daí passou a ser considerado como bruxo e como crime? Matando-se então incontáveis pessoas, né? A ponto de um padre escrever que o número de mortes era tal que estava dizimando a população do país. Meus amigos, no texto que eu vou transcrever sobre esta live aqui, eu vou deixar mais detalhes. Mas isso aqui foi apenas uma breve abordagem sobre este assunto. Nós ainda vamos fazer mais abordagens sobre a caça às bruxas no decorrer das lives deste assunto, da Inquisição. Porque eu estava vendo outros artigos e ela tem mais a ver com o que nós vamos falar futuramente. Certo? Então, até o próximo domingo, aonde vamos continuar com este assunto, porque ele ainda não acabou. Certo? Não é simplesmente falar, mas já acabou, então já foi dito tudo. Não foi dito. Na verdade, nós não falamos nem a metade ainda. E nós não falamos do principal. Né? Então, meus amigos, que vocês tenham todos um bom domingo e até domingo que vem, ou então antes, né? Se acontecer alguma coisa ou se caso for necessário uma nova live dentro desta semana, tá? Então, até lá!